Olá, você amigo aqui do canal. Eu estou falando do YouTube. Se você não me conhece, meu nome é Francisco Costa. Eu sou terapeuta emocional e mentor em saúde. Terapeuta emocional, as pessoas têm uma ideia do que é um terapeuta. Ansiedade, depressão, ele vai ficar conversando com você, a pessoa tem uma ideia. Mentor em saúde, as pessoas não sabem exatamente o que é um mentor. O mentor é uma espécie de coach, uma pessoa que vai te orientar para alguma atividade, para algum propósito que você queira. Então, eu sou mentor em saúde, ou seja, eu vou ajudar você a melhorar a sua saúde. Quanto mais saúde você tiver, menos remédio, menos dor, menos sofrimento. Esse é o objetivo dos mentores em saúde. Entregar técnicas. Eu uso um protocolo do Dr. Uronal Zancan, já usei em mim, uso em mim e uso nos meus clientes para aumentar a saúde dessas pessoas da melhor maneira possível, de uma maneira, enfim, questão de emagrecimento, por exemplo, que emagreça com constância, com permanência. Muito bem, então, colocada essa introdução aqui, eu quero falar para você que é meu seguidor no WhatsApp, ou para você que está no meu grupo de WhatsApp Conquistadores da Longevidade Saudável. Vocês sabem que eu sou mentor, mas eu vou falar uma coisa que normalmente eu não comento com as pessoas, porque também não acho importante isso, mas é uma ferramenta que eu utilizo nos meus atendimentos, seja na parte da psicologia, seja na parte da mentoria, uma ferramenta que eu não conheço ninguém nessa área da mentoria de saúde que utilize essa técnica. Na área da psicologia, algumas pessoas usam, mas são poucas. Uma ferramenta que eu acho muito importante e eu vou estar abrindo aqui para você hoje. Leitura corporal. O que é isso? Vamos lá. Nós aprendemos, nós nos comunicamos com as pessoas através da voz, mas através da expressão corporal, através de símbolos. Se eu fizer assim para você, você entende, eu não preciso falar nada. Se eu fizer um movimento assim, você vai entender do que se trata. Hoje em dia, a internet tem os emojis, né, que demonstram emoções, então as pessoas sabem, e isso é nato, é do ser humano. A criança sendo amamentada, ela está olhando para a mãe está olhando para a criança, está acontecendo uma série de fenômenos com o olhar. O sorriso, um sorriso pode ser, nossa, que bacana que eu estou te vendo aqui, estou contente com a sua presença, pode ser um sorriso de malícia. Um sorriso, de repente, pode ser muitas coisas, pode ser de desconfiança, de desprezo, enfim. O ser humano, ele vem se desenvolvendo e ele consegue ver um simbolismo, ele consegue interpretar gestos. Eu quero falar para você algo que vai além, que os gestos demonstram muitas coisas, sim. Tanto é que profissionais no passado fizeram estudos científicos para analisar os gestos. É científico isso? Até quando? Até quanto? Quando a gente fala em comportamento humano, tudo que é científico a gente tem que observar de diversas maneiras, porque o que é científico nos relacionamentos humanos, você precisa ver a genética, você precisa ver a história emocional dessa pessoa, se ela passou por bullying, o que ela está passando hoje por estresse, entre uma série de coisas. E diferente, quando a gente fala em ciência, de você tirar um exame de sangue e ali existem padrões muito definidos, você vai fazer uma bioimpedância, quanto eu tenho de gordura, de músculo, isso é científico. Agora, quando você fala de caráter, de personalidade, a coisa já vai ficando. Pode ter estudos científicos, tem muita literatura a respeito disso. Não vou entrar no mérito dessa questão aqui, mas assim, tem muitos estudos, mas a nível científico a gente tem certas ressalvas, um certo resguardo. Vamos lá.
além do gestual da pessoa, que é claro que se uma pessoa está assim, olhando para você, ela está dizendo alguma coisa para você, na verdade. Mas além do gestual, a leitura corporal, eu sou formado em leitura corporal. É importante para você isso? Certificação do MEC, né? Então, que é um órgão oficial do Brasil. Enfim, eu tenho a certificação, eu tenho esse estudo. Esse estudo eu fiz de alguns anos para cá, ele me dá uma base um pouco mais sólida, mais científica, de algo que eu já conhecia, mas não sabia nome técnico. Então, ao fazer um curso, ao me especializar, eu adquiri nomes técnicos e aprendi um monte de coisa além disso. Mas assim, tem muitas pessoas que nunca fizeram curso e ele tem esse feeling, ele tem essa percepção de conversar com uma pessoa, um vendedor, não precisa ir longe. Ele consegue olhar para você e saber se você é uma pessoa mais esportiva, se você é uma pessoa mais emocional, se você é uma pessoa mais racional. Ele vai te vender um carro, por exemplo, ele sabe que, dependendo da pessoa que ele está tratando, ele fala, não, senta aqui no carro, olha, engata uma marcha, mexe aqui. E para outra pessoa ele vai falar, olha, ele é econômico, ele vai dar uma ideia mais racional, olha, você vende fácil, você encontra peça no Brasil inteiro, ele vai usar outros argumentos para te vender, porque ele sabe que se ele falar de conforto, de bem-estar, de dirigibilidade para você, não vai surtir tanto efeito como se ele abordar de uma outra maneira. Isso, gente, é leitura corporal. Então, eu utilizo a leitura corporal. Vamos para a prática? Acho que é mais fácil ficar falando aqui. Eu vou pegar uma pessoa, lembrando que nós estamos na Sexta da Saúde, casos reais. Então, eu vou contar um caso real aqui para você. Uma pessoa não é minha cliente, mas é amiga da faculdade e tal. Eu já sou formado, né? Mas na época, né? Ela me perguntava como é que faz o HIIT. Você sabe o que é HIIT, você sabe que é aquela corrida intervalada. Você corre forte, muito forte, e depois você diminui a velocidade, depois corre muito forte, você dá picos, né? Você já conhece isso. Então, ela chegava para mim, eu já li, é natural, né? Eu faço essa leitura corporal, mesmo sem o conhecimento que eu tenho hoje, desde os 20 e poucos anos que eu dei palestras, eu dava aula, montava cursos de outras atividades, não vem ao caso aqui. Então, eu já tenho essa experiência, já tenho esse feeling, mas agora com esse conhecimento que eu agreguei. Então, na mentoria, eu olho para a pessoa, eu já sei mais ou menos como, pelo formato do corpo, pelo formato dos olhos, pela boca, pela simetria do corpo, eu já sei que essa pessoa tem características psicológicas. Acredite em mim, o formato do seu corpo indica certas características psicológicas que vão me dar dica para mim sobre como essa pessoa funciona, como ela vê o mundo, e depois, conversando com ela, eu vou ter certeza ou não daquilo que eu desconfiava pelo formato do corpo dela. Muito bem, então essa colega, voltando ao exemplo da colega, como é que faz o HIIT, como é que faz a corrida? Não, você faz assim, assim, assim. Eu já sei que ela não vai fazer exatamente, porque eu já sei como ela funciona. É dito e feito. Passam os dias, olha, eu aumentei a velocidade que eu corria tanto, agora estou correndo a tanto, e eu fiz assim, fiz assado e tal. Tudo diferente do que eu falei, mas ela conseguiu um avanço no seu sistema cardiovascular. Ela melhorou de saúde por um outro jeito. Então, já sabendo disso, eu falo, não, que beleza, que bacana, não, continue assim e tal, mas vamos fazer um ajuste aqui? Vamos fazer assim, ao invés de você fazer 10 minutos, faça 20, e ao invés de tantos por hora, diminua. Eu vou fazer um arranjo para ela, sabendo que ela não vai seguir o pé na letra. É um tipo de pessoa, gente, nome técnico, né? Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas é o do tipo esquizo, tá? É o tipo de pessoa que ela pensa fora da caixinha. Você dá o arroz com feijão para ela, mas ela não vai seguir aquela sua receita, não vai.
Ela fala, e se eu pusesse uma pimenta aqui? É arroz e feijão, mas se eu cozinhasse um pouquinho menos, se eu deixasse o feijão de molho, ela está sempre pensando além. Só que muitas vezes acaba não seguindo certos protocolos e aí eu tenho que ajustar a minha orientação para essa cliente. Vamos pegar um outro exemplo? O mesmo assunto. Entreguei para uma pessoa que já tem uma outra personalizada. A gente chama carinhosamente de masoca. Se você conhece leitura corporal, sabe o que eu estou falando. Você dá o mesmo exercício lá de corrida. Passou um tempo, fez a corrida? Fiz. Como é que foi? Não, aumentei a velocidade, estou dormindo melhor, estou respirando melhor, estou tendo mais fôlego, eu subo a escada da minha casa, desço, estou percebendo tal. Tá, como é que você está fazendo? Ah, estou fazendo assim, assado tal. No último pico, quando você está quase terminando o exercício, você percebeu que você tinha um fôlego a mais? Não, percebi, então. E você deu mais um gás, aumentou mais a velocidade? Não. Ah, mas por quê? Se você tinha mais. Não, porque você não explicou, não está escrito no protocolo. Esse é o tipo dessa pessoa. E eu já mais ou menos sei. Você quer dar uma atividade para alguém fazer e fazer bem feito? Dá para o tipo masoca, não importa. Dá para esse tipo de pessoa que ele é metódico, ele vai fazer na velocidade dele, no tempo dele, ele vai fazer aquilo que você pedir. Mas não espere que ele seja uma pessoa atirada. Ele não vai ter essa percepção de fazer algo muito diferente daquilo que você está falando. E está tudo certo. Estou comparando duas personalidades diferentes. Uma que não segue o protocolo porque ela vai criando coisas, mas muitas vezes sai do padrão e você não tem como medir. Se uma hora faz de um jeito, outra hora faz de outro, como é que você vai saber? Pela percepção física, fica meio sem ciência, né? Então, às vezes, você precisa seguir um protocolo. Esse meu cliente, não. Interessante, essa primeira pessoa, eu pedi para ela anotar e me mandar as informações. Ela pegou um pedaço de papel lá, não lembro, um guardanapo, já faz algum tempo isso, um papel, jornal, um bilhete, ela escreveu de qualquer jeito, mandou assim para mim, tirou foto. Eu entendi perfeitamente, o que basta. Esse meu outro cliente, ele vai fazer uma planilha, se ele souber de informática, ele vai fazer uma planilha, vai colocar horário, minuto, segundo, quilômetros por hora, percurso tal, ou se ele não eu tenho uma cliente hoje que ela não é afeita assim às coisas, uma cliente hoje, que eu estou atendendo hoje, ela não é muito afeita assim ao computador, mas ela pega um caderno, com pauta, com linha, ela escreve direitinho o horário, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. É uma pessoa que tem esse perfil, né? De você seguir aquilo que é o combinado, mas tem percepções diferentes. Então, perceba que o protocolo que eu utilizo, por exemplo, de corrida, é igual para todo mundo, mas para você eu já sei, pelo seu formato corporal, pela sua postura e pelo que eu converso com você, eu já sei que eu tenho que, para você, mostrar dessa maneira, para outra pessoa de um outro jeito, o mesmo protocolo. A pessoa está conversando com você, está assim, pronto, ele já se fechou, já não está olhando para você, está com aquele sorriso de canto, de boca aqui, como quem diz, você tá maluco que eu vou fazer esse negócio? Não vou fazer isso de jeito nenhum. A pessoa mais desconfiada, que na psicologia tem um nome para isso, é o psico. Estou abreviando aqui. Tem o masoca, tem o psico, tem o esquizo. Essa pessoa, quando eu conversar com ela, eu preciso trazer argumentos, né? Olha, eu faço isso, eu era assim, agora sou assado, eu faço isso, vai por mim. Eu tenho que mostrar, não basta falar. Talvez para essa pessoa, quando ela me fizer uma pergunta, eu falo, olha, baseado no estudo científico tal, pesquisa lá, entra na internet, vai pesquisar, ela se sente mais confiante e ela vai fazer o mesmo que o esquizo fez, que o masoca fez, ela vai fazer, só que por outras vias.
Você percebe que eu estou falando de exercício físico, pode ser de alimentação, pode ser do sono, para tudo eu vou ter uma metodologia diferente. Por isso que eu digo, eu sou mentor em saúde, eu sei o que você precisa e como você entende o mundo e eu vou te explicar para você. Então eu não dou um curso, não, eu entrego o conteúdo, entrego a apostila, entrego planilhas, mas eu vou fazer uma mentoria, vou te acompanhar do jeito que você precisa ser acompanhado. O sono, por exemplo, uma determinada pessoa eu vou pegar muito forte, por exemplo, na tela, para evitar a tela muito próximo de dormir, para ter um sono adequado. Posso falar de suplemento e tal, vou bater bastante nessa tecla. Para outra pessoa, eu sei que ela é do tipo oral. Para essa pessoa, para ela dormir bem, ela precisa de aconchego. Então, um lençol bacana, uma cama gostosa, um ambiente vai repercutir melhor para ela, para a saúde do sono, do que simplesmente não, porque é muito importante a gente não ter acesso a essas luzes azuis das telas. Mas para ela vai surtir um efeito melhor, ela vai aderir melhor a essa estratégia pelo aconchego. Aquela pessoa que precisa dormir, no caso de um casal, de conchinha, ela precisa do afeto, ela precisa do contato. Tem outras pessoas que quando vão dormir não querem esse contato. E não tem nada de errado, nem nenhum nem outro. Aquela pessoa que se esparrama na cama, sabe? Aquela pessoa que se esparrama na cama e, se puder, inconscientemente, naturalmente, ela até te chuta para fora da cama. São personalidades diferentes, maneiras de encarar a vida que eu percebo muitas vezes na conversa, no olhar e, enfim, pela forma como a pessoa se expressa. Estou dando exemplo de sono, de alimentação, a mesma coisa. Se eu chegar para o meu cliente e falar, você vai ficar 15 dias na faixa verde, vai tirar trigo, pão, açúcar, eu já sei que ele não vai fazer. Ou vai ter muita dificuldade. Se eu já conheço o traço dele, já vou falar, olha, vamos negociar aqui. Você gosta muito de pão? Ah, mais ou menos. E açúcar? Ah, açúcar eu adoro. Então vamos negociar aqui? Essa semana você vai eliminar o pão. Coma macarrão, tome refrigerante, as tranqueiras que você gosta de comer, mas você vai tirar o pão essa semana. Beleza? Só o pão. Pronto. Você deu a chance da pessoa ter uma vantagem, entre aspas, né, que não é vantagem nenhuma, mas ele acredita que está tendo vantagem, mas ele vai chegar na semana que vem e falar, cara, ô Kiko, eu não comi nada de pão, consegui. Comi mandioca frita, comi batata doce frita, comi um monte de coisa errada de manhã, mas eliminei o trigo. Perfeito. Vamos agora eliminar o refrigerante? O açúcar não. Continue colocando açúcar no seu café e tal, mas tira o refrigerante. Você negocia. A pessoa se sente bem negociando e sentindo que está tendo uma vantagem sobre você. É a maneira dela pensar. Isso não é errado nem certo, é a maneira de pensar. Então, gente, eu estou relatando aqui nessa Sexta da Saúde casos reais, casos que eu vivencio, onde eu utilizo uma técnica que nem o meu mestre, Dr. Uronal Zancan, usa. Tenho certeza que ele não usa isso. Ele tem uma experiência de muitos anos de convivência com seres humanos, isso é outra coisa, mas o que eu quero dizer é que eu utilizo essa ferramenta e que eu tenho certeza que ela não vou ensinar isso para as pessoas, não é esse o objetivo, mas eu utilizo essa ferramenta que eu tenho certeza absoluta que é extraordinária, porque eu posso te ajudar com a técnica correta, baseado no seu perfil, se é mais emocional, mais desconfiado, se você é o que pensa fora da caixinha, se você é aquele mais metódico, eu vou utilizar, eu dei apenas alguns exemplos da metodologia correta para você conseguir os resultados que você quer e que você precisa. Então, meus amigos, ficamos por aqui
e até a próxima Sexta da Saúde.